Olá pessoal, meu nome é João Sabino. A gente vai conversar um pouquinho sobre incompatibilidade genética. Será que existe incompatibilidade genética? Será que um casal pode ser incompatível com outro casal do ponto de vista genético? Como é que funciona isso? Então, esse vídeo eu vou abordar justamente esse tema que está tão em voga. A gente tem como saber se o casal é compatível ou incompatível, e sendo incompatível, o que a gente pode fazer? O que é isso? Incompatibilidade genética, ela do ponto de vista de doença, de medicina, ela não existe. As pessoas não são compatíveis ou incompatíveis geneticamente. O meu óvulo, ele é incompatível com o espermatozoide, ou eu tenho anticorpos contra o espermatozoide que não deixam. Meu embrião nunca vai implantar porque eu tenho anticorpos contra o embrião. Não, isso não existe. E do ponto de vista genético, todos nós somos compatíveis. Não existe incompatibilidade genética. Isso a gente sabe, porque quanto mais misturado a gente é, quanto mais miscigenação a gente tem, melhor, menos doença a gente vai ter. Então não faz, do ponto de vista genético, não faz sentido. Então o que é isso que está se falando tanto? Bom, tem duas formas a gente saber se a gente tem um risco aumentado. Tem várias formas, mas tem duas formas, geneticamente falando, que a gente pode saber se a gente tem um risco aumentado de algumas doenças. Hoje a gente pode fazer o cariótipo. O cariótipo, que a gente pega 23 pares de cromossomos e vê se a gente tem alguma alteração. Pode ser uma alteração na posição, uma translocação de uma parte do cromossoma dentro da gente mesmo, ou pode faltar um cromossoma ou ter um a mais. Então, síndrome de Turner ou síndrome de Down são condições genéticas que a gente tem, as pessoas com algumas características próprias daquelas síndromes. Mas isso não é longe de ser incompatibilidade genética. Uma outra forma, a gente tem doenças que nós chamamos de autossômicas recessivas. Autossômicas, elas estão ligadas aos genes, não os genes sexuais, X e o Y, mas são doenças que são ligadas aos outros cromossomas. E elas são recessivas, porque eu tenho que ter os dois genes recessivos para ter expressão da doença. Pois bem, é isso que está se chamando, de forma errada, de incompatibilidade genética. Se eu tiver uma pessoa heterozigota, então ela tem um gene recessivo e um dominante, e a outra também um gene recessivo e dominante, para a mesma condição, para a mesma doença, para a mesma condição clínica, elas têm 25% de ter um filho recessivo. E isso daí pode fazer com que esse filho tenha a expressão de uma determinada condição ou doença. Isso pode estar associado em algumas situações, como por exemplo fibrose cística, por isso que a gente faz o teste do pezinho, para outras doenças também, ou uma situação aumentada por um risco de aborto. Mulheres que têm alterações no cariótipo ou que têm filhos com algumas condições recessivas podem sim ter mais dificuldade para engravidar, podem ter mais risco de aborto ou de algumas doenças, mas isso não pode ser caracterizado como incompatibilidade genética, porque senão a gente vai estar dando um diagnóstico que não é verdade. Tá gostando do conteúdo? Clica aí embaixo, nos segue aqui no canal, manda para alguém, e aí o que a gente faz com essa pessoa que tem um risco aumentado por um aborto ou tem uma alteração de um cromossoma? O que a gente pode orientar e o que a gente pode fazer? A gente corriqueiramente já faz teste genético, a gente faz orientação, a gente faz o cariótipo em praticamente todas as mulheres que vão para a fertilização in vitro. Mas esse teste mais amplo, essa procura por doença autossômica, ela tem algumas características, a gente não vai fazer para todo mundo. Quando a gente faz uma pesquisa que são doenças raras, a gente faz um limitado grupo de pacientes com risco para aquelas doenças raras, que é o caso desse painel genético ou a procura de doenças autossômicas recessivas. Feito o diagnóstico, a gente, primeira coisa, tem que sempre trabalhar junto com uma boa orientação, um geneticista, e a gente vai orientar esse casal, se for o caso, que existem alternativas, como, por exemplo, o diagnóstico pré-implantacional. Eu posso fazer a procura desse gene ou dessa alteração cromossômica no embrião, antes de fazer a transferência. E com isso, eu só transfiro o embrião que é 100% saudável para aquela condição.
Importante, quando a gente faz o diagnóstico genético do embrião, sempre vai diminuir um pouquinho a chance de engravidar, sempre. E a gente não está dando o embrião 100% saudável, a gente não tem como garantir isso, mas a gente está dando um embrião que, dentro da ciência de hoje, não vai estar com aquela condição que a gente está procurando. A gente procura um gene específico ou uma alteração num cromossomo. Uma outra situação, a gente pode fazer a doação de óvulo ou de espermatozoide, se a alteração for no pai ou na mãe, e o casal assim desejar. E a gente sempre tem que discutir, para todo casal que vai procurar tratamento, a alternativa de adoção. É uma alternativa que às vezes os casais não querem, mas deve ser discutida sempre na consulta com um especialista. Então tem muita coisa que dá para fazer. Agora é importante que a maioria das situações de risco genético a gente consegue tirar com uma boa história clínica. Saber da história clínica do casal, dos pais, dos avós, construir um mapa de risco. Isso a gente consegue fazer durante a entrevista médica. Isso é um motivo que a gente sempre diz: exames em medicina são complementares. Complementares ao quê? A uma boa entrevista médica, a um bom exame físico. A gente não sai pedindo exame para todo mundo, seria uma falta de tempo e um custo absurdo, mas a gente tem que pedir em situações especiais, sim, uma avaliação genética bem feita para orientar esse casal, colocar ele no risco adequado, dar uma boa perspectiva e alinhar a expectativa. Tem muito mais no nosso canal, vai se inscrever, clica aí embaixo, nos pergunta, a gente está aqui para trazer sempre medicina com muita evidência e informação com segurança para você.